pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos então resolver uma questão da FUVEST 2024, primeira fase, uma questão que envolve um tema que costuma ser complicado para vocês, que é relacionado às equações exponenciais, logaritmos, PG, né, progressão geométrica. É um tema que o pessoal costuma ter dificuldade, então eu vou tentar trazer aqui de um modo fácil, de um modo simples, porém rápido, que é como requer uma questão da FUVEST, né? Nós temos pouco tempo para resolver, então eu vou bastante direto ao assunto. Em outros vídeos a gente pode explorar melhor alguns conceitos, tá bom? Vamos à questão? Então, turma, o enunciado da questão traz essa ideia de árvore pitagórica, que é uma figura plana que é construída por etapas. Na etapa 1, ela começa com um quadrado de lado 1 centímetro. Na etapa 2, constroem-se dois quadrados acima do quadrado da etapa 1, de tal forma que a medida de seus lados seja igual à medida dos catetos dos triângulos retângulos isósceles, que possui hipotenusa igual ao lado do quadrado da etapa 1. Na etapa 3, a mesma coisa, aplica-se a etapa 2 e assim por diante. Então você vai formando quadradinhos em cima de quadradinhos, formando aqui no meio um triângulo retângulo, ok? Um triângulo retângulo aqui no meio. O que é esse triângulo retângulo aqui no meio? Ele é isósceles. Então, nós vamos já começar olhando para esse triângulo retângulo. Então, o que ele tem, esse triângulo retângulo? Ele tem aqui o lado 1 e aqui dois lados iguais, que são os catetos, que a gente não sabe o valor. Então, como seria aqui nesse desenho, né? O primeiro lado, que é a hipotenusa aqui de baixo, é 1, e esses dois a gente não sabe. Se a gente fizer o teorema de Pitágoras, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, x ao quadrado mais x ao quadrado, vai dar 2x ao quadrado igual o quadrado da hipotenusa, que é 1. Isso vai dar para a gente x ao quadrado igual a 1 meio, o que vai nos dar que o x vale 1 dividido pela raiz de 2. Observe que eu não vou racionalizar aqui, vocês já vão entender por quê. Aí, para continuar na etapa 3, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora o quadradinho que vai servir como hipotenusa é o primeiro quadradinho verde construído aqui na etapa 2. Então, a hipotenusa agora do triângulozinho retângulo aqui no meio, esse triângulozinho retângulo aqui no meio, vai ter como hipotenusa o 1 sobre raiz de 2. E os dois catetos desconhecidos. Então eu vou usar x de novo, tá? Só para a gente ver, não seria x, né? Mas vamos usar x e x aqui, que são os valores desconhecidos. Lembrando que esses triângulos são todos retângulos, né? E aqui a gente tem 1 sobre raiz de 2. Então o que eu teria aqui? X ao quadrado mais x ao quadrado, que vai dar 2x ao quadrado, igual ao quadrado disso aqui, quadrado de 1 sobre raiz de 2, que vai dar 1 meio. E aí daria x ao quadrado igual a 1 quarto, x igual a raiz de 1 quarto, que é igual a 1 meio. Tá? Vou fazer mais uma vez para vocês perceberem o que está acontecendo, e aí a gente vai poder achar aquilo que eu estou chamando da razão da PG. Tá? Então agora, esse x aqui vai ser a hipotenusa, e novamente a gente vai ter que achar o valor dos catetos. Olha novamente o mesmo cálculo, 2x ao quadrado igual ao quadrado de 1 meio, que é 1 quarto. Esse 2 passa lá para o outro lado, fica 2 vezes 4, 8, 1 oitavo. E x igual a 1 sobre a raiz de 8. 1 sobre a raiz de 8 é a mesma coisa que 1 sobre 2 raiz de 2. Raiz de 8 é 2 raiz de 2. Então, observem aqui que nós temos o quê? Nós temos uma PG. Qual que é essa PG? Os lados dos quadrados são, o primeiro lado vale 1, depois o segundo 1 sobre raiz de 2, depois 1 sobre 2, o que é esse 2? É raiz de 2 vezes raiz de 2, depois 1 sobre 2 raiz de 2, e assim por diante. Já deu para ver aqui que nós temos o que? A nossa razão da PG, que é o que a gente chama de Q, é 1 sobre raiz de 2, isto é, essa é uma PG onde todos os termos estão multiplicados por 1 sobre raiz de 2. Então, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2, 1 meio vezes 1 sobre raiz de 2, 1 sobre 2 raiz de 2, o próximo seria 1 quarto, e assim por diante. Vamos lembrar da fórmula do termo geral da PG? Qual que era? AN igual a A1 vezes Q
elevado a n menos 1. Então vamos substituir os nossos valores. O que nós temos então? Nós temos que AN é igual ao A1. Quem é o A1? O A1 é 1, nem vou precisar escrever. Vezes a razão, 1 sobre raiz de 2, elevado a n menos 1. Esse é o termo geral da PG. A n igual a 1 sobre raiz de 2 elevado a n menos 1. Tudo bem, pessoal? Bom, agora vamos para a segunda parte do problema. Ele pergunta, a partir de qual etapa, essa é a pergunta, ó, a partir de qual etapa da construção o lado de cada um dos novos quadrados, ou seja, estes são os valores dos lados dos quadrados, essa PG aqui, a partir de qual n o lado, ou seja, o valor AN, fica menor que 1/10 de milésimo. Menor que 1/10 de milésimo. Do lado do quadrado da etapa 1, que era 1. Então, 1/10 de milésimo é 1 sobre 10.000. 1/10 de milésimo do primeiro termo, que é 1. Então, ele está perguntando, olha, essa PG tem uma série de termos. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. Qual é o termo, a partir de qual termo, que este número, porque eles vão ficando menores, né? Essa é uma PG decrescente. A partir de qual termo este valor vai ficar menor do que 1 sobre 10.000? É isso que eu vou escrever agora. Então vamos lá, vamos escrever a nossa inequação, que vai ser uma inequação exponencial. Então vamos lá. O termo geral, 1 sobre raiz de 2 elevado a n menos 1, vai ter que ser menor que 1/10 de milésimo do valor do quadrado que tem lá do 1, ou seja, 1 sobre 10.000. O que é 10.000? 1 sobre 10 a quarta. Já vou usar como expoente aqui. Gente, claramente isso aqui é uma inequação exponencial, uma inequação porque tem uma desigualdade, e exponencial porque nós temos a incógnita, o valor desconhecido, né, no expoente. E como a incógnita está no expoente, gente, a resposta obrigatoriamente vai passar pelo famoso logaritmo, que vocês adoram, que eu já sei. Por quê? Porque expoente é logaritmo. Já falei isso em outras aulas e a gente tem que aprender isso. Expoente é logaritmo. Logaritmo é expoente. Ele quer descobrir aqui o expoente, então nós vamos ter que aplicar um logaritmo. Vamos lá? Então a primeira técnica que a gente usa aqui, gente, é essas frações que elas estão invertidas. Na verdade, vão aplicar o inverso. Por que eu posso aplicar o inverso de cada lado aqui? Porque todos os números aqui são positivos, 1 sobre raiz de 2 é positivo, 1 sobre 10 a quarta é positivo, né? O expoente é positivo. Então eu posso simplesmente inverter. 1 sobre raiz de 2 elevado a n menos 1, eu posso escrever raiz de 2 elevado a n menos 1. Quando eu inverto, a desigualdade ela inverte também. O menor fica maior. E 1 sobre 10 a quarta, 10 a quarta. Já ficou mais bonitinho, já jogamos fora as frações. Agora, gente, o pulo do gato. Para quem não lembra essa expressão, o pulo do gato é qual é a sacada do problema? Lembra que eu falei? A gente quer descobrir o expoente, não quer? Para descobrir o expoente é logaritmo. Então vamos aplicar logaritmo dos dois lados. Então eu vou escrever o logaritmo dessa expressão que está aqui, raiz de 2 elevado a n menos 1, vai ter que ficar maior que o logaritmo de 10 elevado à quarta. E agora, vamos brincar com as propriedades de logaritmos. Lembra, esse n menos 1 que está no expoente aqui, ele vai pular lá para frente. Então vai ficar como? N menos 1, que eu vou colocar entre parênteses, que multiplica o log da raiz de 2, vai ter que ser maior que o log de 10 elevado à quarta. Muito bem, o log de 10 elevado à quarta a gente sabe que é 4. Olha como a expressão está ficando bem mais fácil para a gente arrumar ela, né? Professor, e agora o log de raiz de 2? Eu não sei. Nós não sabemos, mas aqui o exercício ele deu a dica. Ele falou, ó, o log de 2 na base 10 é 0,3. Ah, muito bem. Se eu sei o log de 2, eu também sei o log da raiz de 2. Como é que fica isso? Eu vou fazer aqui em cima, num rascunhozinho aqui em cima, como é que a gente calcula o log da raiz de 2. Então, lembrando que log de raiz de 2 é igual ao log... O que é raiz de 2, gente? 2 elevado a 1 meio. Esse 1 meio cai para frente, fica o quê? 1 meio vezes o log de 2. O log de 2 está dando o exercício aqui, não é 0,3? Então, 1 meio do log de 2 vai ficar igual a metade
de 0,30, aqui vai ser 0,15. Então nós acabamos de descobrir o valor do log da raiz de 2. Vamos trocar isso aqui na nossa fórmula? Então vamos continuar. N menos 1 vezes log de raiz de 2, acabei de calcular, 0,15. Vai ter que ser maior que 4. Vamos passar o 0,15 para o outro lado dividindo. Como é que vai ficar isso aqui? N menos 1 é maior que 4 dividido por 0,15. 4 dividido por 0,15, pessoal, é aproximadamente igual a 26,666. Ok? E agora como é que fica? Passo 1 para lá, somando com o 26. Então, o N vai ficar maior que 27,666. Acontece, pessoal, que o N é um número inteiro. Então, não pode ser 27,666. Então, o N vai ter que ser maior que, ou maior ou igual a 28. N maior ou igual a 28. Letra C. Tá bom, pessoal? Valeu! Então, pessoal, como conclusão, nós tivemos uma questão, não é uma questão fácil, eu fiz de uma forma bem rápida e direta, mas ela envolve muitos conceitos, né? Desde o teorema de Pitágoras, depois o termo geral da PG, depois a resolução de uma inequação exponencial, passando pelo logaritmo e algumas manhãzinhas de logaritmo. Então, não é uma questão super difícil, mas ela envolve conceitos que normalmente apresentam dificuldades para vocês. Então, eu sugiro que vocês olhem com calma, revejam bem o vídeo, né? E estudem com calma, porque esse tema dos logaritmos e das exponenciais é muito recorrente em todos os vestibulares. Tá bom? E se vocês chegaram até aqui, eu queria pedir um grande favor de vocês curtirem, compartilharem esse vídeo, se inscreverem no nosso canal da Escolha Educação para fortalecer o nosso trabalho. Nós somos um grupo de professores, tem aulas de várias matérias, então vocês podem achar aqui bastante material para vocês, alunos, professores, etc. Tá? Curtam, compartilhem. E escrevam nos comentários, né? Dá uma curtida e comenta lá um pouquinho, fala, legal, gostei da aula, não gostei, não entendi tal parte, professor, foi muito rápido. Ou peçam outros temas, porque a gente tem um leque de temas para dar, muitas aulas para poder fazer, e eu gostaria muito de ouvi-los, para saber o que vocês gostariam de aprender. Se vocês gostaram da aula, peçam mais assuntos, que eu vou fazer o máximo aqui para responder todas as suas questões e atender todos os temas que vocês tiverem dificuldade. Tá bom, pessoal? Grande abraço, valeu!